Capítulo 16. A Voz do Norte. Os portões de ferro da fortaleza de Ferren Aslot se abriram com um ranger grave e solene. A neve fina caía sobre os parapeitos de pedra negra, e os estandartes do Lorde tremulavam ao vento frio, trazendo o brasão de sua casa, uma torre cercada por tempestades. Mirlet Mirok entrou com a cabeça erguida, envolto em peles nobres, e um sorriso diplomático que mais parecia uma máscara de pedra. Seus olhos percorreram o grande salão, até que avistou a figura de Ferren ao fundo, parado ao lado de um trono sem ostentação, ladeado por 2 conselheiros. O Lorde não esperou que Mirlet se aproximasse. Ele mesmo deu alguns passos adiante, os olhos duros como gelo. Estava prestes a enviar um mensageiro até vocês, disse Ferren, sua voz profunda ecoando pelo salão silencioso. Estava ocupado com problemas nas fronteiras, mas, já que veio até mim, pouparei tempo. Ferren estendeu a mão. Nela, um pergaminho lacrado com seu selo pessoal. O mesmo que só era usado para mensagens de maior seriedade. Esta é minha resposta ao pedido enviado por sua casa. Leia com atenção. Mirlet tomou o pergaminho, abrindo com cuidado, mas já sentindo o peso do desagrado nas palavras que se aproximavam. Seus olhos correram pelas linhas. O pedido de punição contra Marastágua, filho da Casa Astágua, é formalmente rejeitado. Exijo sua liberdade imediata. Caso existam outras acusações, estas deverão ser apresentadas ao seu próprio conselho, como manda o pacto de lealdade selado entre minha casa e a Casa Astágua, desde que esta não seja banimento ou execução. A respiração de Mirlet travou por um momento. O silêncio era opressor, até que Ferren quebrou novamente a quietude, descendo mais um degrau da escadaria que levava ao trono. Seu regente temporário pode jogar com intrigas e palavras bonitas, Mirlet. Mas há histórias que não se apagam, e eu não esqueço quem me deve sangue e honra. Mirlet tentou manter a compostura. Lord Ferren, talvez seja prudente... Prudente? Irrompeu Ferren, seco. Seria não insultar aquele cuja casa foi salva pelas mãos de Marastágua, quando este ajudou fielmente contra os bárbaros do norte, enquanto os outros se escondiam como ratos. Prudente, jovem Mirok, é lembrar que a ira de um salvador às vezes pesa mais do que uma memória de um traidor. Ferren se virou então, sua capa longa varrendo o chão de pedra como uma tempestade que passava. Antes de sair pelo corredor principal, ele parou apenas para dizer: digam a Hakkar e Elerish que joguem com mais cuidado. A próxima vez que meu nome for invocado para tramas vis, minha resposta não será um pergaminho. Será fogo. E então se foi. Mirlet permaneceu ali, parado como papel ainda entre os dedos. Os ecos dos passos de Ferren soando como tambores de guerra em sua mente. Quieto e derrotado ele retorna. Nas câmaras baixas da ala oeste da Casa Astágua, a penumbra era perfumada por incensos e rodeado de sussurros. Hakkar Astágua estava inclinado sobre uma mesa de pedra, os dedos tamborilando lentamente enquanto Elerish ajustava seu manto escuro, passando a mão sobre onde antes era um braço. Os Mirok já partiram, disse Elerish num tom baixo. Mirlet tem influência suficiente para alcançar Ferren e convencê-lo de que Marastágua é instável. Um fardo político. Com sorte, receberemos sua autorização em poucos dias. Hakkar bufou. Com sorte, murmurou. Se dependesse de mim, a guilhotina já teria caído sobre o Marastágua. Tenebra pode ter se calado, mas eu terei minha vingança. Elerish tentou se arrumar na poltrona. Se aquela vadia continuar interferindo, teremos que agir. De outra forma, sutilmente, sem deixar rastros. Não será tão fácil, disse Hakkar. Loz está protegida, disse ele irritado. Por Krenarok, por Krehola. Os dois. Hakkar ergueu o queixo. Proteger ou ameaçar? Ameaçar.
Um passo errado, uma tentativa sequer, e os Cristalite não hesitarão. A guarda inteira se viraria contra nós, se já não viraram. E desta vez ninguém protegeria nossos pescoços. Ellerich franziu os lábios. Mirlet já deve estar voltando, e os aliados estão chegando. Quando tudo estiver pronto, nós tomaremos tudo em definitivo. Em vez de regentes temporários, nós seremos lordes dessa terra. 2 dias se passam, e o salão de reuniões da ala dos regentes estava abafado. O clima denso, carregado por horas de espera e de especulação. Hakar Astagua coçava os dedos inquieto enquanto Ellerich Astagua andava de um lado para o outro, visivelmente irritada. A porta se abriu com força e Mirlet Mirok entrou, ainda trajando as vestes de viagem, cobertas com poeira fina e marcas da estrada. Um pergaminho com selo vermelho de Ferren Aslot estava em sua mão direita, e o semblante sério do emissário da casa Mirok silenciou a sala. Finalmente! Exclamou Ellerich impaciente. Diga, Mirlet, quando executaremos o traidor? O que diz a ordem de Ferren? Mirlet abriu o pergaminho tremendo, suando e com cuidado ele leu, com voz firme, mas visível aparência transtornada. O pedido de punição contra Marastagua é formalmente rejeitado. Exijo sua liberdade imediata. Caso existam outras acusações, essas deverão ser apresentadas ao meu próprio conselho, desde que essas não exijam banimento ou execução do mesmo, como manda o pacto de lealdade selado entre minha casa e a casa Astagua. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Isso é um absurdo! Gritou Ellerich, esmurrando a mesa com o braço restante. Ele tentou contra os regentes. Ele arrancou meu braço. E ainda ousa ter direito à liberdade? Isso é uma afronta. Hakar apenas baixou o olhar, sussurrando para si mesmo. O que isso significa? O que Ferren está planejando? Mirlet dobrou o pergaminho e colocou sobre a mesa, mantendo a voz controlada. Ferren Aslot deixou claro. Marastagua será solto. Não temos espaço para contestações, mas... Ele ergueu o olhar para os presentes. Pelo menos podemos retirar ele do Conselho dos 8. Também vou tentar encontrar uma brecha nas leis para, ao menos, manter o carrasco de Tenebra sob vigilância. Uma medida de contenção. Ele ainda carrega a fúria dos deuses, murmurou Ellerich, frustrada. Se não podemos executá-lo, ao menos o mantenham desarmado. A alabarda dele foi confiscada, confirmou Mirlet. Marastagua sairá, mas desarmado. E todos aqui concordamos que ele será observado de perto. Os regentes assentiram lentamente, ainda incrédulos. A única certeza era que a presença de Marastagua livre alterava completamente o jogo político. E nas profundezas da prisão, os passos ecoavam. A liberdade se aproximava, e o silêncio era o prelúdio de uma nova tempestade.